No vídeo de hoje, eu gostaria de dar continuidade ao comentário e tradução do De Modo Studendi sobre o modo de estudar, escrito por Santo Tomás de Aquino. Na verdade, trata-se de uma carta enviada a um irmão, João, a respeito do qual nós não temos outras informações. Certo irmão João, que provavelmente era um irmão dominicano de São Tomás ou Santo Tomás, prefiro chamá-lo de São Tomás de Aquino. E os primeiros conselhos que nós vimos diz respeito a entender o papel do estudo com uma ordem para se desenvolver e também uma ordem para devolvermos aquilo que nós estudamos. Ou seja, nós precisamos de ordem nas disciplinas, paciência em cada uma delas, meditando aquilo que estudamos, para então, assim, podermos devolver, podermos apresentar uma resposta, podermos apresentar aquilo que nós estudamos. Eu digo que, junto a isso, há os conselhos a respeito da graça, a respeito da vida interior, e há vários, diretamente como o Oratione Vacare non desinas, para que não pares de exercitar a tua alma na oração, e talvez o que, a meu ver, é o principal desses primeiros, Celam frequenter dirigas si vis in celam vinariam introduci. Então, que ames frequentemente a tua cela, se queres ser introduzido à cela vinária, a cela da sabedoria propriamente, em que nós podemos beber desta fonte que não se esgota e que, no fundo, é do próprio Deus. Em seguida, ele começa a dar alguns conselhos a respeito da relação social, da vida social. Ou seja, da nossa relação com os outros. De que forma isso interfere a vida de estudos? Se nós formos pensar em um religioso, em um padre, qual não tem tantas funções pastorais, ou até mesmo aqueles que têm, há um conselho no sentido de não ter tanta familiaridade com aquelas pessoas. Um sentido ruim, um sentido que pode levar ao desprezo. Pode deformar a relação hierárquica que existe entre as pessoas. Mas na vida de um leigo isso também é muito importante. E em especial na vida de homens casados, e nós podemos pensar nas mulheres também, por que não? A relação existente entre a vida de estudos, o cultivo da vida de estudos do cônjuge com a vida social, com os eventos, com os encontros, com as reuniões. O próprio Sertilanges, na vida intelectual, diz que a mulher deve ser ao homem como uma outra Beatrice de Dante, ou seja, aquela que, quando percebe que o seu amado está em perigo, tendo sido avisada por Santa Luzia e por Nossa Senhora, vai diretamente a Virgílio e fala: Io sono Beatrice che ti faccio andare, vengo de loco ove tornar-ti sio, amor me mosse que me fa parlare. Então, eu sou Beatriz, aquela que te faz andar, venho de para onde, de aonde, desejo retornar, do lugar para onde desejo retornar. Amor me move, que me faz falar. Então, a Beatriz é aquela que está preocupada e que está movendo o Virgílio, a anima cortese mantovana, aquela alma cortês de Mantova, que é a cidade mais próxima de onde Virgílio nasceu, na Itália. E ela o faz porque ela foi movida por amor.
e ela quer que Virgílio vá até Dante, que está entre as bestas, quase o devorando, né? E que o resgate por meio da razão. E ele faz a proposta, né? Eu penso que devas me seguir e que eu serei o teu guia. Ele vai deixá-lo até que, novamente, Beatriz possa tomar o controle e possa conduzi-lo ao longo do paraíso. Então, vejamos, o exemplo de Beatriz é muito interessante porque ela é aquela mulher que está preocupada e faz de tudo para elevar o seu amado. Nós podemos dar muitos significados para tomando Virgílio e Beatriz como os símbolos, como a filosofia, a razão, a teologia, a vida sobrenatural, enfim. Fora, é claro, os personagens, né, as figuras representadas por esses personagens. Mas sempre a figura de Beatrice é uma figura de elevação. Ela que quer levá-lo ao sétimo céu, que ela quer andar com Dante para que ele aproxime-se de Deus até que ele é deixado com São Bernardo de Claraval nos últimos cantos do paraíso, que é quem o conduzirá para a visão beatífica, digamos assim. Mas, de qualquer forma, nós podemos inverter, por exemplo, né, as figuras, os papéis dentro do matrimônio e pensar que nas relações sociais, mesmo de um leigo, os conselhos de São Tomás de Aquino serão aplicáveis, tanto do ponto de vista do homem quanto do ponto de vista da mulher, ou de uma pessoa solteira, né, ou de um religioso, que é diretamente com quem São Tomás está falando. Então, tendo isso dito, vamos à leitura destes conselhos seguintes, né? Nós temos, então, uma explicação aqui. Omnibus te amabilem exhibe. Então, para que te exibas, que te mostres amável com todos, né? Ser amável a todos. Nihil quere penitus de factis aliorum. Que não busques profundamente sobre os fatos dos outros. Nemini temurtum familiarem ostendas. Que não te mostres com muito familiar, com uma familiaridade excessiva, né, com ninguém. Quia nimia familiaritas parit contemptum et subtractionis a studio materiam subministrat. Ou seja, porque a familiaridade excessiva gera o desprezo e nos dá matéria, nos dá ocasião para sermos subtraídos do estudo, desse desejo, desse esforço para entender melhor o tesouro da sabedoria. Então, percebe como São Tomás de Aquino está nos dando alguns conselhos sobre as relações sociais, falando para que sejamos amáveis. Amáveis com todos, é claro, ou seja, não tristes, nem ranzinzas, nem tediosos ou uma pessoa pesada, né? Não no sentido de levar as energias e os bons fluidos, mas sinceramente, nós, quando estamos com alguém que está triste ou que é sempre triste na vida, não dá vontade de ficar com essa pessoa. E, em especial, os professores. Se eles forem assim, provavelmente eles não serão pessoas interessantes. E não sendo pessoas interessantes, os seus alunos não se interessarão pelo que eles estão falando, pelo que eles estão ensinando. Isso se dá com os outros assuntos da vida intelectual também, né? É claro, nós temos de nos dedicar seriamente e, ao longo desse percurso, nós ficaremos um pouco falando
excessivamente sobre aquilo que é o nosso objeto de estudo. Normal, mas temos também de tentar ter um dom de línguas, né? Ou seja, de conseguir falar com várias pessoas sobre esse nosso assunto, percebendo de que forma seria mais interessante apresentar tal ou qual disciplina. E depois ele nos dá um conselho, olha, evita saber profundamente, buscar saber sobre os fatos dos outros. Eles passam. Infelizmente, há um grande mal no meio intelectual que se chama fofoca. E o gosto de menosprezar os outros, o gosto de juntar-se numa mesa com grandes pessoas e falar mal de outros grupos, de autores, ou seja, não propor um tema e conversar acerca dele, mas ficar propondo fatos de pessoas, né? Não falar sobre a realidade, sobre temas, mas falar sobre pessoas, sobre fatos. Isso tudo passa, né? E certamente não irá nos beneficiar, não enriquecerá a nossa alma. É claro, comentamos quando é necessário comentar sobre um fato ou outro, nos alegramos, percebendo algumas coisas que está acontecendo ao redor do mundo, mas tudo isso passa, né? Eu confesso, faço meia-culpa nesse sentido, porque eu adotei este conselho de uma forma tão grande quanto as notícias que estão acontecendo pelo mundo afora, que eu desconheço boa parte do que se passa, né? Não acho que deva ser assim, acho que devo construir, ter o hábito, né, de pelo menos ler aos domingos um resumo, né, sobre as notícias, ou ao começo da semana, mas não faço. Nunca fui de fazer. Agora o que eu mais acompanho são as notícias sobre o Papa. Aí sim, parece que eu estou muito preocupado com isso, mas tenho de ter cuidado até quanto a isso. Mas eu sempre penso, não, mas são tantas obras para lermos, são tantos autores, ou mais, nesses poucos autores. É verdade, são muitas obras, mas nós temos de escolher poucos. Mas ainda assim, há tanto a ser aprendido. Por que vou perder o tempo, né, falando e questionando, né? E isso vai moldando as nossas amizades, as nossas relações sociais, o nosso modo de lidar com os outros. Na justa medida, nós podemos fazer boas escolhas segundo este caminho, eu penso, né? E depois ele fala, não te mostres muito familiar a ninguém, porque a familiaridade excessiva para e gera esse desprezo, né, e nos dá matéria para que sejamos subtraídos, para que nos percamos dentro da nossa vida de estudos. E é isso que acontece mesmo. Essa familiaridade excessiva é quando se acaba a relação de respeito entre as pessoas. Elas começam a se tratar, talvez nem mais como pessoas, mas sim um tratamento muito indigno do outro, ainda mais de um amigo, quem quer que seja, né? No caso dos religiosos, isso é claro, é muito mais grave, né? Mas de qualquer modo serve para todos nós, até aquelas pessoas que têm relação com outros, né? Um relacionamento social assim exigente, digamos assim, né? Ainda mais com a família, enfim, é um cuidado a se ter e cada um pode julgar na sua circunstância, na sua vida, qual o justo limite disso, né? E o outro ponto é, se nós buscamos muitas notícias sobre hoje, nós acabamos esquecendo sobre aqueles temas, aquelas investigações que tratam de todos os tempos, tá? Existe uma frase do Dr. Peter Kreeft, um professor norte-americano, o qual fala, está dando um conselho, ele diz algo como "Don't read the Times, but the eternity", ou seja,
para que não leiamos o Times, aqui ele está utilizando um termo que é equívoco, ou seja, se refere tanto à revista Times, mas também aos tempos, né, aquilo que passa, mas para lermos a eternidade, aquilo que não passará. Termos o conhecimento daqueles assuntos, né, muito importantes para todos nós, para o ser humano. E é ele que esses assuntos podem nutrir uma vida de busca pelos tesouros da sabedoria, como é solicitado de São Tomás a São Tomás nessa carta. E as respostas dele sempre têm relação com essa busca. Certo? Então, nós temos aqui aqueles conselhos sobre a relação social, né? Depois, vamos lá para mais um, neste mesmo sentido ainda, na verdade. Olha só. De verbis et factis secularium nulla tenus te intromitas. Então, falando com um religioso, para que ele não se meta, para que ele não se intrometa de modo algum nas palavras e nos fatos do mundo. Eu acho que isso, nos outros conselhos e nas outras explicações, já fica bem claro, né? Qual é o nosso o cuidado que devemos ter. Em seguida, ele continua. Discursus super omnia fugias. Este é um conselho importantíssimo, né? Fujas daqueles discursos sobre todas as coisas. Ou seja, e aqui com a palavra, com o verbo discurre, discursos, melhor dizendo, com o termo, né? Discursos, o substantivo discursos, nós temos uma noção de correr de um lado para o outro, né? Ou seja, é esse tratamento que nós damos ao discursarmos sobre algo. Porém, nós podemos pensar que essa correria de um lado para o outro, quando ela é excessiva e ela é sobre todas as coisas, acaba nos tirando da rota sempre. Nunca conseguimos um tempo para meditar, considerar as coisas com paciência, mas estamos a todo momento correndo, por assim dizer, né? E a gente pode falar de outra forma isso hoje, né? Que evites ter opinião sobre tudo. Esse é um conselho muito sensato, muito prudente. Nós não sabemos de todas as coisas, nós não temos o dever de saber a respeito de todas as coisas, né? E devemos falar quando não sabemos, pois assim aprenderemos bastante. Bastante. Então, eu acho que esse conselho, que vai ser o último deste vídeo, é bem atual. Todos eles são, mas com o acesso às redes sociais, nós temos meios bem maiores de propagar as nossas próprias ideias hoje. E, sobretudo, sempre quando há um novo acontecimento, vai ser a eleição papal, um conclave, uma guerra que está se formando, ou algo nesse sentido, há os especialistas de internet, né? Aqueles que começam a brigar com os outros, falar. Em italiano há uma expressão para isso que eu gosto muito, que é il leone da tastiera. Tastiera é o teclado, né? É o leão do teclado. O leão do teclado é aquele que parece ser uma pessoa irascível, tem opinião sobre tudo, que luta e briga com todo mundo, mas na verdade só tem essa aparência de leão. Ou não sabe de muitas coisas, ou pessoalmente não agiria dessa forma, um modo de ser tão irascível, mas ficaria na sua, né? Temeria, não teria coragem de falar, de ir diante dos senadores e falar "Cusque tande nabutere", ou seja, o discurso de Cícero contra Catilina, né? Não teria esta coragem. Então, eu acho que hoje esse cuidado é especialmente importante. Para recapitular os conselhos dados, né, nessa continuação da Carta de São Tomás de Aquino,
tratam da relação pessoal, da relação social, melhor dizendo, da vida social, e nos dá alguns conselhos para que tenhamos uma vida social comedida, prudente, né? A depender do estado de vida de cada um, vai ser mais exigente ou não, mas que ainda assim não enchamos digamos, a nossa cela, o nosso vaso intelectual, né, da nossa alma, a nossa imaginação com tantas imagens e tantos fatos que em si não tem relevância alguma para a nossa vida, mas que nos levam à grande curiosidade. Vamos pesquisar sobre a vida de um, sobre a vida de outro, o que o fulano, o cicrano, o beltrano estão fazendo, e aí acabamos nos perdendo, esquecendo dos estudos. Certo? Espero que este vídeo tenha te ajudado também. Não esqueça de deixar o teu like, a curtida, né? Um comentário, compartilhar este vídeo com alguém, caso penses que possa ajudá-lo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo!